A blogueira cubana Ioane Sanches precisou de escolta policial hoje em Feira de Santana por causa da onda de protestos. A ativista, que se tornou uma das principais vozes da oposição a Fidel e Raul Castro, tem sido alvo de manifestações de apoiadores do regime comunista de Cuba. A visita de Ioane Sanches foi reforçada hoje após os protestos contra a ativista política. Ela será acompanhada por 8 agentes, além de investigadores infiltrados na equipe que acompanha a visita ao Brasil. No primeiro compromisso público da jornalista cubana Ioane Sanches no Brasil, tumulto provocado pelas manifestações de apoio ao regime comunista de Cuba. O momento de maior tensão foi a chegada da dissidente cubana e do senador Eduardo Suplicy ao salão onde seria lançado o documentário Conexão Cuba-Honduras, sobre os limites à liberdade de expressão nos dois países. Houve bate-boca com os militantes de esquerda. Aqueles que são a favor do fim do bloqueio contra Cuba precisam saber que a vinda de Ioane Sanches ao Brasil é um passo importante para acabar com o bloqueio. Quando os ânimos se acalmaram, aconteceu um debate entre a blogueira e os militantes. Mas a exibição do documentário, gravado em Cuba pelo cineasta baiano Dado Galvão, foi cancelada. A gente queria, de forma civilizada, ouvir as pessoas que têm críticas a Ioane, mas ter a oportunidade de projetar o filme. Porque o filme, através da imagem, a gente pode conhecer, pode dizer, olha, o filme foi manipulado ou não. Infelizmente, no dia marcado, nós não tivemos a oportunidade de exibir. Hoje, Ioane Sanches concedeu uma longa entrevista. Ela contou detalhes sobre as retaliações que sofre dentro de Cuba por descrever no blog a realidade do país. São todos os pequenos detalhes cotidianos que o governo hace contra mim e minha família e meus colegas. Por 3 anos, o blog Geração Y foi bloqueado na ilha. A polícia política mantém uma vigilância cerrada sobre cada passo da família de Ioane. A ativista conta que ela e o marido foram convidados para serem padrinhos de casamento, mas agentes do governo obrigaram os noivos a retirar o convite. Quando abri meu blog, sabia a lo que me enfrentava, a governo totalitário que tem todo o poder, os tribunales, o poder sobre decidir que educação recebe tu hijo, o poder de decidir se trabalhas em lugar ou outro, o poder de destruir tu imagem na prensa. A Secretaria da Presidência do governo brasileiro confirmou a circulação de um dossiê contra Ioane Sanches, que teria sido criado por organizações de esquerda, com suposto apoio da Embaixada de Cuba. Amanhã, Ioane Sanches vai a Salvador e passa por São Paulo, antes de embarcar para a República Tcheca, o próximo dos 9 países que deve visitar em 80 dias, viajando com o apoio de organizações de imprensa e de defesa dos direitos humanos.